seus olhos. Senhor, nós mais uma vez te damos graças pelo teu amor, tua misericórdia sobre todos nós, Senhor. Te agradecemos mais uma vez por estes 20 anos de igreja, Pai, e podermos dizer que o Senhor até aqui nos ajudou. Louvado seja o teu nome por isso. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor trouxe o seu servo, Deus amado, em todo esse trânsito, ele está aqui, usa a vida do pastor Paulo, abençoa muito a sua vida, o seu trabalho, o seu ministério, a sua casa, a sua esposa, o seu filho, é o que nós desejamos, ó Deus, que o Senhor o use muito, que suas orações sejam respondidas, Pai, e que essa noite o Senhor fale com ele através dele nesse lugar, e cada vida que está aqui hoje seja muito abençoada, seja tremendamente abençoada, Pai, e que todo intento do maligno seja desfeito, Senhor, seja amarrado nesse lugar, Pai. Cumpre os teus planos, cumpre os teus propósitos aqui na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Tudo bem? Tudo bem. Parece que faz tempo que eu saí de São Paulo. Era de começo da tarde, tudo céu azul, estrada bonita. E aí, operação subida, só descia pela Anchieta e algum acidente na Anchieta. Então parou na interseção. E eu lembrei de alguns anos atrás que parou realmente ficar parado, né? Demorei 3 horas e alguma coisa para chegar aqui. Alguns anos atrás aconteceu a mesma coisa. Eu estava com a Leni, minha esposa, e mais um casal da Escócia. Estava visitando a gente aqui. Esse casal veio fruto do nosso relacionamento com Ilhas Nações, com missões. E ele era já um casal de idade. A mulher é uma batalhadora lá da igreja, feito muita coisa boa. E o marido dela, aquele cristão que nasceu cristão, né? Nasceu... No caso da Escócia, é a Church of Scotland, que é a igreja presbiteriana aqui no Brasil. Então, mas é como se fosse um católico aqui, né? Que vai porque é família. Não gostava muito, não. E ele nunca tinha se batizado. E ela queria muito que ele se tornasse uma pessoa firme na igreja. E nada. Aí eles vieram para o Brasil. Viemos para conhecer a praia, conhecer Santos, Guarujá. E aí na estrada, no mesmo lugar que eu parei hoje, na interseção lá, quilômetro 3, aí parou. Aquela fila de carro, né? Aí paramos. A Leni, a minha mulher não aceita Por que estamos parados? O que está acontecendo? Ela começou, saiu do carro, perguntar para o cara da frente, perguntar para o cara, tinha um ônibus. O que aconteceu? Não sei. Ela foi para o outro lado da estrada, que tem um gramado imenso ali de um lugar para o outro, né? Perguntar para um guarda que estava lá. E o escocês estava assim, pensando, o que ela está fazendo? Na Escócia, na Inglaterra, é engraçado um negócio desse, porque eles têm estradas, não tem estrada que nem essas nossas aqui não, é tudo bem estreitinho. Tem algumas estradas que eles chamam as motorways, que são grandes, mas a maioria das estradinhas não tem acostamento, é uma pista que vai, uma pista que vem. E para, e a pessoa fica parado. Às vezes é um cavalo que está andando, um trator, não sei o quê, e todo mundo vai, e ninguém reclama, está parado, tem uma razão. E ele ficou ali, mas qual o problema dela? Não, ela quer saber o que está acontecendo, né? Moça, mas que... Ela voltou, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, falou, o guarda disse, deu todo o relatório ali, quanto tempo ia demorar. E aconteceu como tinha falado mesmo, e foi para frente a viagem, né? Hoje eu vi um cara, tentou voltar, ele saiu naquele gramado e travou o carro no meio ali, né? Na drenagem. Aí ficou lá, empacado, tinha que chegar um guincho, o cara estava puxando uma corda, por quê? Porque ele estava com pressa, não queria ficar esperando, tinha mais 4 ou 5 quilômetros para chegar na junção da Anchieta, então ele tentou e deu errado. E eu fiquei pensando nisso porque, bom, voltar não ia voltar, né? Tinha que vir para cá, e o pior, não funciona celular.
Nesse lugar não funciona celular, né? E aí, eu fiquei parado ali esperando. Eu falei, bom Deus, o que vai acontecer? Eu fiquei lembrando dele. Esse homem voltou para a Escócia e falou para a mulher, para contar que já passou essa história toda, né? Ele falou, vou começar a frequentar a igreja com você. Ué? Eu vou me batizar. Ele tinha 60 e lá vai pedra. O que aconteceu? Nós fomos para o Brasil, ficamos lá na casa daquele pastor lá, na minha casa. Fiquei vendo a mulher dele. Fiquei pensando, se a gente fica muito acomodado na vida, as coisas não acontecem. E eu vi uma igreja no Brasil, eu vi um pessoal no Brasil vivendo a igreja. Aqui a gente vai e volta, vai e volta. Lá o pessoal vive aquilo mesmo, impressionante. Eu não achava que o cristianismo era isso. Então, agora, se o cristianismo é aquilo que a gente viu no Brasil, eu me considero um cristão, quero me batizar. Aí ele se batizou e 2 anos depois faleceu. Teve um câncer, faleceu. E a Haline guardou essa história, ela sempre falava disso aí. Do impacto que teve para o marido dela vir para cá e ver essas coisas que para nós parecem absolutamente normais, mas tem um grande valor, né? Hoje eu lembrei disso porque eu fiquei parado no mesmo lugar. Eu falei, poxa, 2 vezes no mesmo lugar. Quem que vai converter aqui, né? Nós temos coisas que estão à nossa volta, que acontecem conosco, a nossa vida, o nosso estilo. E eu gosto de Santos, né? Minha mãe é daqui. Alguns aniversários atrás eu até passei uns PowerPoints de Santos aí das fotos antigas da cidade. Então eu fico vendo, tem umas imagens de infância da Afonso Pena com o Conselheiro Neves, tem ali o trilho do trem, tem aquela muretinha que separa a estrada do trem, né? E eu lembro daquilo quando eu era criança, ainda tinha um bonde passando ali, o trem. Então, eu fiquei olhando a cidade e pensando assim, as coisas vão mudando, né? Uma cidade, gente nova chegando, estrangeiros que possam vir para cá, e as mudanças que nós estamos experimentando nesse lugar. Os prédios novos crescendo, as expectativas de negócio, os projetos aí com o porto, com o petróleo, a especulação imobiliária, que, né, não preciso falar para vocês como aconteceu nesses últimos anos aqui, que está apontando numa direção. Nós achamos que nossa vida está tudo igual. Às vezes a gente não dá o valor daquilo que nós temos e somos no impacto das pessoas que vêm de fora e te encontram. Você com a sua vida aqui, né? Eu sabia que eu ia ser o único de terno e gravata aqui. Padrão de Santos, né? Ainda bem que o carro tem ar-condicionado. Mas eu fiquei vendo as pessoas na rua, quando eu cheguei na cidade, eu olhei a temperatura no termômetro lá, estava marcando, não sei se é verdade, 35 graus. Deve ser menos agora, né? Mas o carro ficou parado muito tempo. E eu pensei, isso é a nossa realidade. Você vive a sua vida normal, mas 20 anos se passaram desde que essa igreja foi fundada e coisas aconteceram na vida de muitas pessoas. A maioria esmagadora não estava aqui há 20 anos atrás, mas você estar aqui hoje é fruto daquele início com aquelas pessoas. E eu lembro, eu estava. E aquilo que vai acontecer daqui para frente é fruto daquilo que você vai estar fazendo aqui. Então, lembro desse lugar quando era horrível. Quando viemos aqui ver se alugava ou não alugava a casa. Lembro da igreja que saiu daqui e estava achando que nada ia acontecer nesse lugar, nessa região. E depois as mudanças, pouco a pouco, as reformas, ar, forro. E agora temos aqui, né, um palco bonito, ficou realmente muito bonito. Uma lojinha simpática lá atrás. E você? E em meio a tudo isso, e é isso que eu queria falar com vocês essa noite, a voz de Deus, a presença de Deus, a vontade de Deus. E talvez essa seja a coisa mais importante de nossas vidas. Ao longo do tempo, 20 anos se passaram e parece que não passou tanto. Essa história da Haline deve estar beirando os 10 anos atrás. Quase isso.
O tempo passa, as coisas acontecem ou não acontecem, e nós temos que entender o que Deus quer, que é o que Salomão escreveu. O que é já foi, o que há de ser também já passou, e Deus pede contas. Então, nada de novo debaixo do sol, as coisas estão acontecendo, gente nascendo, gente crescendo, gente morrendo, o ciclo da vida passando, mas Deus tem um propósito com você e com o seu momento. A coisa mais importante da sua vida é entender esse propósito. Qual é a vontade de Deus para você agora? O que Deus quer que você faça? Por que você está aqui? Domingo, bom, o Santos deve estar jogando agora em algum lugar, acho que em Sorocaba, se não me falha a memória. Deve estar ganhando, com certeza. Aliás, se não ganhar, vai ser desastroso, né? Porque perder o Atlético Sorocaba. E amanhã as pessoas vão estar comentando. Pelo menos os homens, né? Ainda que o Campeonato Paulista não esteja lá com essa bola toda, mas vão estar falando. Quem ganhou, quem perdeu, o que devia ter feito, o que não devia, que jogada, que passe, que é o que as pessoas fazem. Futebol ocupa o espaço das pessoas. Aqui no Brasil, futebol. Nos Estados Unidos, futebol americano. É a mesma paixão, a mesma gana, é o esporte número 1 deles lá. Eles chamam de futebol, né? Só lembrando que futebol em inglês quer dizer bola no pé, né? Só que o futebol deles é na mão. Então, mas chamam de futebol, nós chamamos de futebol americano. E eles têm uma expressão lá. A principal figura do jogo de futebol americano é o quarterback, que é o fulano que pega a bola e passa, né? É o capitão do time, é o astro, muito mais do que a gente chama aqui do camisa 10 nosso aqui. É o cara realmente importante, todas as jogadas passam por ele. É o famoso. E eles têm uma expressão para segunda-feira, chama-se Monday Morning Quarterbacking, que é você falar na segunda-feira de manhã, como se fosse o quarterback, o que devia ter acontecido. Que na hora que a bola chega na mão dele, ele tem 300 opções do que fazer. E ele combina com os jogadores, você para a esquerda, você para a direita, você para frente, corre e vou passar para aquele cara naquela posição. E dá aqueles códigos todos, quem já viu um jogo desse, já viu, né? O pessoal sai correndo assim, e ele joga a bola. Decisão errada, perda de pontos, perda de jogo. Depois que aconteceu, é facílimo dizer, não devia ter jogado, não devia ter corrido, não devia ter esperado, não devia ter tentado ir pelo meio, não devia ter tentado ir pelas pontas. Monday Morning Quarterbacking. A Bíblia tem uma outra expressão para isso. Não vou ler aqui porque já estamos adiantados no tempo, mas é um provérbio que fala que de nada adianta ao encantador de serpentes encantar a serpente depois que ela picou. Porque depois que ela já te inoculou o veneno, agora consegui que ela ficou lá paradinha me olhando, né? Depois que as coisas aconteceram, não adianta chorar sobre o leite derramado. Então, o grande segredo da vida é pensar antes, é saber antes, é agir antes. E por isso, todo mundo, todo tempo, as pessoas, as empresas, os governos, ficam tentando adivinhar o futuro, para se preparar. Alguns chamam essa adivinhação horóscopo, ou cartomante, ou qualquer outra coisa que as pessoas compram aí no fim do ano lá, as profecias, as visões, as previsões de fulano e ciclano sobre o ano novo, né? Com certeza agora vai mudar o Papa, vai ter um novo Papa, e alguém vai dizer que falou que o Papa ia cair, que ia entrar, que o Nostradamus disse isso. Sempre tem alguém assim. Ou então, pessoas que recebem um belo dinheiro para fazer projeções, análises, ver mercados e dizer comportamentos e predizer para onde vão os preços, para onde vai a política,
Quantas pesquisas são feitas para saber quem vai ser o presidente, quem vai estar nos lugares, porque as pessoas precisam entender o futuro. E realmente, se você, com um pouquinho de inteligência na cabeça, tivesse acesso ao jornal do dia seguinte, basta um dia, você estaria milionário. Eu diria até que, se tivesse informação algumas horas na frente, já dá para ficar milionário hoje. O que vai acontecer em 1 hora. E Deus sabe todas as coisas, conhece o futuro, conhece você e tem uma vontade. A coisa mais importante que você deveria fazer, aprender a ouvir a voz de Deus. O que Ele está falando? O que Ele quer que você faça? Para onde Ele quer que você vá? E hoje eu queria dizer de uma maneira muito simples, algumas maneiras de ouvir a voz de Deus. Comecei a pregar esse tema no Butantã. Aliás, hoje eles estão, espero, já deve estar acabando o culto agora, exatamente agora. Devem estar fazendo, hoje eles foram treinar esse negócio lá, na oração com as pessoas. Que eu coloquei em 3 letras aqui. 3 maneiras como Deus fala conosco e nós temos que aprender a ouvi-lo. Lá no Butantã, o Jacques ficou perguntando o nome da mensagem, né? Falei, ó, o nome dessa mensagem vai ser EAD. EAD. Falei, EAD? O que é EAD? Aí eu perguntei para a pessoa, o que você acha que é EAD? Aí alguns falaram, EAD é ensino à distância. Realmente, o professor pensa nisso, né? EAD é ensino à distância. E aparentemente isso é uma coisa que algumas igrejas fazem. Elas dão ensino à distância. Você vem aqui, ouve uma mensagem, ouve no púlpito, mas esse ensino não está pertinho de você. Nós não queremos ser uma igreja de ensino à distância. Outro EAD que lá em São Paulo existe, aliás, do lado do Butantã, que é na USP, é a Escola de Arte Dramática. Quem quer ser ator de novela, teatro, vai fazer a Escola de Arte Dramática da USP. Também parece que na igreja tem bastante gente que gosta de fazer esse tipo de escola, porque há muitas palestras, mensagens, pregações que são feitas com muita arte. E entretém, boas piadas, boas histórias. Agora, não são muito práticas para te dizer o que vai acontecer. E, na verdade, EAD aqui, na minha análise, são as 3 letras da maneira como Deus fala com você. A primeira maneira como Deus fala, e muitas pessoas não gostam muito disso, mas é a maneira como você melhor pode conhecer a Deus, para começar, é ensinando. Deus fala com você ensinando. Ensinar. Então, abra sua Bíblia em 2 Timóteo 3,16. Aqui fala assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então aqui ele falando que a Bíblia, que é a escritura, é inspirada por Deus, e ela é proveitosa, ela é apta para, primeira coisa, ensinar. Ensinar. O que é ensinar? É você aprender uma coisa que você não sabe. Você nunca ouviu falar, não tem a mínima ideia, e alguém te explica e você aprende. O homem, ele nasce zerado, não sabe nada, um nenenzinho, e vai aprendendo. Ele aprende a falar. Vocês estão me entendendo porque eu falo português, e de alguma maneira vocês aprenderam português. Se nós estivéssemos na Croácia, você não ia saber português, mas ia falar croata, e não ia ser nem mais inteligente, nem mais menos inteligente do que você é. Todo mundo aprende uma língua. Aprender a segunda já é complicado, mas a primeira, você aprendeu. Alguém ensinou.
Depois foi para a escola e aprendeu uma série de coisas, fazer conta, ler, regras de gramática. Nós temos uma escola dentro da igreja lá no Butantã. Eu entrei outro dia lá na sala de aula, à noite tem os grupos funcionando ali, estava a sala de aula lá, oração coordenada, subjuntiva, substantiva. Fiquei lembrando daquelas aulas de português, falei, uau, não tenho muitas saudades. Português assim, né? Gramática. Será que você lembra conjugar os verbos? O que é uma oração coordenada? Ah, oração coordenada é vários irmãos juntos orando. Faz uma oração coordenada. Então, você aprendeu um monte de coisa que talvez já tenha esquecido. E tem que aprender como Deus funciona. E para andar aqui, esse ensinar, esse aprender, ele é basicamente para que você tenha condições de discernir o que é certo do que é errado. Tem que aprender. Como uma criancinha. Ou como um cachorrinho. Meu filho achou um cachorro na rua esses dias. Eu tenho 2 cachorros, um faleceu aí. Eram 2 irmãos, né? Vieram um filhotinho para casa do labrador. Agora já estão com mais de 15, 16 anos. Um deles faleceu, outro está sozinho. Ele apareceu, achou um poodle na rua, lá no condomínio. Ninguém, ele pegou e levou para casa. Ele fica, mas que esse cachorro? Poodle, o labrador fica fora, o poodle fica dentro. Não vai dormir lá fora aquele negocinho, aquele floquinho lá de poodle toy. Parece uma ovelhinha, né? Um branquinho. Aí a Leni já ficou, ai, coitadinho e tal. Deixou ele lá, o que ele fez? Xixi no tapete. Aí você vai lá, não. Aí o Paulo André começou a... Falei, escuta, ele não entende português. Fala muito não. Ele tem que entender o que está falando, ele tem que associar o seu tom de voz, que não precisa berrar, mas tem que ser com aquilo que ele fez para saber que você não gostou. E aí ele vai ensinar, ele vai aprender que no tapete, não. E alguns cachorros aí, você deve ter, alguns aqui devem ter cachorro, aprendem. E parecem que falam português. O que você fala, ele vai. Então, se um cachorro aprende, será que você não consegue aprender o que Deus tem que falar? Entre o que é certo e o que é errado? A maior parte do tempo que você precisa é aprender. Porque se você não aprender, você vai chamar de bom o que é mal, e de mal o que é bom. Eu dei esse exemplo lá no Butantã. Porque hoje as pessoas entram na igreja e não aprendem, porque não se ensina, porque se dramatiza, porque se massageia os egos, porque em vez de fazer ensino, tem autoajuda. Você pode, você dá, você consegue, você vai para frente, Deus está com você, e dá bastante corda, e você sai ali, agora eu consigo. Mas se não entendeu como funciona, consegue o quê? Então as pessoas descobrem Deus para cumprir os seus propósitos, e não para cumprir o propósito de Deus. É como se um ladrão se convertesse, e ninguém dissesse para ele que ele não pode roubar. Aí o que ele faz? Ele ora antes do assalto. Senhor, abençoe esse assalto, que a polícia não apareça, haja muito dinheiro, e que ninguém, eu não quero ferir, não quero machucar, não quero matar ninguém, então abençoa, põe a tua mão, Senhor, põe a tua mão. Está dando risada? Quantas pessoas, talvez aqui, entram na igreja com um segundo, terceiro casamento e querem que Deus abençoe o casamento? Por quê? Porque você casou, separou, mudou, mexeu, coisa tão comum hoje em dia. Ou então vem a amante, junto com o amante, e fala, ora para que a mulher dele morra. Certo ou errado?
Quantas pessoas, aí não acho que não, espero que ninguém aqui nessa plateia, mas pensa aí no mundão aí. Se um indivíduo sai de casa para trabalhar, e aí ele está parado no trânsito e chega uma mulher maravilhosa e fala com ele, escuta, e aí? Não quer sair comigo agora não? E dá uma cantada nele. Ele vai pensar o quê? Ele vai pensar, hoje é o meu dia de sorte. Oh Deus, olha, essa mulher olhou para mim. E ele não vai nem pensar no trabalho, ele vai desviar para não perder a chance. E pode achar que aquilo é uma bênção. Então as pessoas não sabem discernir a sua mão esquerda da sua mão direita. Você tem que aprender o que é certo do que é errado. E tem que ler na Bíblia isso. E não tem como diminuir esse processo. É um processo de aprendizado. Tentativa e erro. Você vai lendo e vai entendendo. Fala, mas eu achava que bom senso cristão tem muito. Conhecimento bíblico, pouco. E hoje as pessoas estão mudando. Eu vi o Paulo André lá assistindo um filme. E eu lembro desse filme uma vez, como o Evandro falou, então eu viajo bastante. Aí passa os filmes lá. Eu lembro que tinha visto um pedaço do filme num avião. Não tinha entendido a história, que eu confesso a minha absoluta ignorância sobre filmes de vampiros, lobisomens e afins. Mas é uma praga, aliás, literalmente. Todo mundo está atrás desse negócio aí. E agora, nessa história, os vampiros são bonzinhos. E os homens são os malvados. E você passa o filme torcendo para que os homens percam e os vampiros ganhem. O que é o conceito de certo e errado nisso aí? Ou, como eu já falei aqui de casamento, na novela, você está torcendo. Eu vi minha tia, já uma senhora de idade, há um tempo atrás, ela tem a mania de falar com a televisão. Aquela tia solteirona, aliás, é de Santos. Viveu a vida inteira aqui. Sozinha, falando com a televisão. Não, boba, não faz isso. Ele está vindo, sai daí, sai daí. É que ela está adiantada para o tempo dela, porque daqui a algum tempo a televisão vai ser interativa, aí a mulher vai poder responder. A mulher, minha tia, está na frente do tempo. Você fica torcendo para que a mulher não pegue a traição do marido. Bom e mal, certo e errado. Podia gastar um tempo nisso, não tem esse tempo. Então, ensinar é fundamental. Leia aqui, Atos 18. Eu não vou ter esse tempo mesmo, mas aqui conta a história de Paulo. Paulo, ele foi o primeiro missionário para valer, junto com Barnabé. Primeira vez que uma igreja enviou alguém de propósito para fazer missões, foi Paulo e Barnabé com a igreja de Antioquia, que era uma igreja não judaica. Porque até então o cristianismo estava crescendo na base da perseguição. O pessoal era empurrado, aí ia pregando onde eles iam. Mas assim, o Espírito Santo separar alguém para falar, vai lá e vai sair viajar para pegar o evangelho. Foi com Paulo e Barnabé. E eles fizeram 3 viagens missionárias ao longo do tempo. Então aqui ele está falando de uma. Como ele fazia? Ele chegava num lugar e buscava a sinagoga, que era onde estavam os judeus. E ele falava para as pessoas ali de Jesus, do Messias, da história judaica, que era o contexto que um judeu sabia. E geralmente, os novos, os mais baixo nível hierárquico, gostavam, e os mais elevados, os fariseus, os principais, detestavam. Tinha uma discussão, aí eles expulsavam. E aí Paulo ia para a casa de alguém, abria uma reunião e ficava pregando ali. Você não vai ensinar para quem acha que já sabe. Então, o doutor da sinagoga não queria aprender, ele queria questionar. Ou então o filósofo, Paulo foi para Atenas e pregou lá no Areópago. E os doutores da filosofia grega
ficaram curiosos. Falaram, como é que é esse negócio de Deus desconhecido? Aí ele começou a falar. Quando ele falou que Jesus tinha morrido e ressuscitado, falou, como é que é? Um homem morreu e ressuscitou? Aí, não, isso é contra a carochinha. Aí eles não quiseram mais, porque eles eram bem intelectuais e não aceitavam aquilo. Paulo ensinava. Então aqui, nesse exemplo do capítulo 18, aconteceu a mesma coisa. Eles começaram a pregar, Corinto, foram para a sinagoga, depois vocês leem o texto aí, você pode ver. Os judeus resistiram, aí eles saíram, e aí no versículo 11 fala assim, e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. 1 ano e meio, Paulo ensinando, olha, funciona assim, é isso, é aquilo. Então a maioria das pregações, pelo menos da nossa igreja que você ouve, são ensino. Explicando, eu estou fazendo agora, pode ser para muitas pessoas ensinar. Não sabia que funcionava desse jeito. Você lê a Bíblia, explica o que está escrito, e a pessoa entende. Filipe foi pregar o Evangelho. Deus mandou ele ir lá para o caminho do deserto. Ele foi lá, tinha um homem de uma liteira andando. Aí ele foi correndo junto, e ele viu aquele homem estava lendo Isaías. E ele perguntou, você está entendendo? Ele falou, como é que eu entenderia se ninguém me explica? Aí ele explicou. Então ele ensinou, e a pessoa aceitou e se converteu. Quero dizer que conversão, salvação, é fruto de entendimento. Você não pode se emocionar e se converter. Você não pode desejar alguma coisa, quero ficar milionário, vou virar crente. Você vai se converter quando você entender o que Deus é e o que Ele quer de você. Isso é ensino. Como Romanos 10 fala, como ouvirão se não há quem pregue? Então alguém fala, alguém ouve e crê. Ok? Podia falar mais aqui sobre esse ensino, mas vou ficar por aqui. O segundo, que é o A, é para alguém que já está ensinado, como Jesus lá em Isaías aprendeu a discernir, manteiga e mel comerá até que aprenda a discernir o bem do mal. Então ele já foi estudando, aprendendo e sabe o básico do certo e errado. E aqui acho que a maioria esmagadora tem uma noção básica boa do que é de Deus, do que não é. Você pode ter uma capacidade de olhar uma situação e falar, isso aqui não é de Deus, isso aqui não é assim. Alguns não, alguns podem estar ainda confusos, misturando as estações. Mas para melhorar a ouvir a voz de Deus na sua vida, depois que Ele ensina através da palavra, você precisa de alguém que te aconselhe. Aconselhar. E aconselhar demanda alguém com experiência, alguém mais velho. Então, discipuladores, conselheiros, líderes de ministério, eles podem aconselhar. E a nossa igreja tem uma estrutura que ela facilita para essa direção. Se para você aprender, tem que vir num culto de domingo ouvir uma mensagem, você está aprendendo muito pouco. Porque uma criança fica 5 dias da semana, às vezes tempo integral, para aprender algum negócio. Você vai aprender 1 hora de mensagem, e se passar de 1 hora você vai começar a ficar incomodado. Nós não queremos aprender. Eu gosto de palavras longas, tanto quando eu prego quanto eu ouço também. Eu não gosto de gente que fala muito rápido, não, que acabou rapidinho, acabou. Acabou? Não falou nada. O que eu aprendo? Por isso eu gostei de um chinês que eu conheci, ele escreveu um livro famoso aí, que é o irmão Yun, e é um chinês da igreja da Reforma lá na China. Milhões de pessoas, o cara viveu história assim terrível e tremenda, de perseguições, prisões, livramentos. O homem escreveu um livro chamado O Homem do Céu. Muito, muito bom. E ele falou, olha, se algum americano quiser vir aqui pregar na China, já vou avisando, tem que ter conteúdo para falar 2 horas. Porque senão, não vale a pena. Para nós é muito difícil juntar. É perigoso, é escondido. Se você não tem o que dizer, pelo menos por 2 horas, nem venha.
Esse negócio de 45 minutos, faz nos Estados Unidos. Eu gostei, isso aí é dos meus. E é verdade, você tem um culto que é lúdico. E não que ele não tenha que ser bem feito. Mas ele tem uma música, tem um teatro, tem uma apresentação, tem uma dança. Legal, está tudo dentro. E uma palavra que tem que ser rapidinha, porque senão as pessoas cansam. Não é verdade que você cansa. Há mais de 20 anos, um jovem se converteu, era o líder do grupo. E ele falou algumas coisas que ele não conseguia. Primeiro ele olhou para mim, eu era o líder do grupo de jovens. Falou, escuta, você não dorme com essas meninas, não? Eu falei, não. Não? Não. Por que você não pode? Não, porque eu não quero. Ah, não acredito. E na cabeça dele, a única coisa que impediria ele de fazer sexo com uma mulher era ela não querer. Porque o conceito certo e errado era esse. Eu falei, não, meu amigo, se você realmente se converter, você vai entender o que é bom e o que é mal. E vai saber por que nós somos assim e não assado. Depois que ele se converteu e mudou de vida, ninguém jamais diria que ele pensava aquilo. Mas ele foi ensinado lá atrás. Um outro, falando de estudo bíblico, a nossa igreja sempre falou de Bíblia. Falou, sabe que eu não consigo ler a Bíblia. Por que você não consegue ler a Bíblia? Eu não consigo ler a Bíblia porque quando eu era criança, minha mãe, quando eu nasci, passou por muitas crises, não tinha comida, não oxigenou meu cérebro. Então eu não consigo ler, eu não consigo me concentrar, eu não leio nada. Eu vejo televisão, vejo gibi, ler livro, não consigo, não vou na escola, é muito difícil estudar. Eu tenho um bloqueio. Você tem um bloqueio sim, e é um bloqueio diabólico, isso é uma mentira. Você está acreditando numa mentira. Você acha que você não consegue ler a Bíblia? Não tem nenhuma figurinha aqui esse livro, realmente é um livro chato, né? Não é lúdico, mas é a palavra de Deus. E eu falei para ele, você vai ler, você vai entender e você vai crescer. Passaram-se muitos anos, e ele se converteu, leu, cresceu, casou, os filhos se formaram em excelentes universidades, na USP, os filhos, e ele virou um professor universitário. E no dia em que ele foi chamado lá na banca para ser professor da universidade, ele me chamou. Falou, ó, quem diria, hein? Eu falei, quem diria? Por quê? Porque quando você conhece a verdade, ela realmente liberta. Agora você precisa de aprender e precisa de alguém para te aconselhar. E o aconselhamento não é mais certo ou errado. O aconselhamento é alguém que diga para você o que é o melhor. Porque as decisões mais importantes, se você entrar aqui na igreja, você vai começar, primeiro, como eu disse, a aprender o que é certo e errado. Roubar ou não roubar, matar ou não matar, trair ou não trair. Mas daí começam outras decisões. Engenharia, medicina ou vendas? O que eu vou fazer na vida? Não tem errado aí. E qual é melhor? Onde vou morar? Aceito essa proposta de emprego e mudo ou não aceito? Fico ou vou? Você precisa de aconselhamento. E o aconselhamento vem de alguém que é experiente e pode realmente fazer você economizar tempo na vida e ir na direção certa. E a igreja tem que ser um lugar de aconselhamento. O seu líder, o seu discipulador. Então nós temos aqui as pequenas famílias. E você se relaciona, ora. As pessoas oram, falam com você. E você é aconselhado. Se você não frequenta, não pertence a uma, está perdendo tempo. Porque é aí que a coisa acontece. E há conselhos que salvam a sua história. De novo, tenho muita palavra aqui, exemplo para dar, mas tem um exemplo bíblico que eu acho bom, que é o exemplo de Moisés. Abra lá em Êxodo 18. Êxodo 18. Moisés tinha um chamado, né? Tirado das águas é o nome dele. Ele foi se colocado como o libertador de Israel. Ele aceitou esse desafio. Ele foi lá e tentou fazer o jeito dele. Deu errado. Matou o egípcio. Depois de apartar a briga de dois judeus, eles falaram, escuta, quem você é e pensa em mandar na gente, é?
Aí ele descobriu que o pessoal não aceitava, que o faraó tinha descoberto que ele tinha matado o egípcio, fugiu. Isso com 40 anos de idade. A história já conhece, então estou passando por cima aqui. Foi para Midian, virar pastor de ovelha. Ele era filho da filha do faraó. E Hebreus 11 fala que no Heróis da Fé, que ele, sendo filho da filha do faraó, não teve o desejo de herdar as riquezas do mundo. Mas ele quis enxergar o invisível, ter em vista a recompensa, e não ficou com as riquezas do Egito, mas quis ser o libertador de Israel. Grande desejo, ainda que não soubesse como fazer isso. Deu tudo errado. Ele fugiu, vai virar pastor. 40 anos depois, Deus fala com ele lá na sarça ardente. Ele volta, tira o povo e começa o êxodo. Levar aquela multidão de 1 milhão de pessoas para a terra prometida. Que missão! Óbvio que ele tinha que ter aprendido muita coisa. Porque tem logística nessa história. Como é que você leva uma multidão? Fazer um acampamento no carnaval já é um negócio. Você está meio acampado, reclamando da água, do banheiro, da comida. Estou pagando. Nós vamos ter nosso encontro de liderança agora, né? Líderes e colíderes dos ministérios. Todos estão convocados para ir lá na Páscoa. Ele me ligou outro dia. Escuta, R$40 por dia? Eu falei, não, um encontro. R$40 todo encontro? Todo encontro. Uau, que barato. Eu falei, é para ir. Então, os líderes aqui, estejam lá. Porque, aliás, esse está prometendo. Vai ser um belo de um encontro. Faz 5 anos que a gente não junta todo mundo. E esse ano tem pelo menos 200 pessoas que vêm de fora. Do Nordeste, da Bolívia. E nós daqui de perto, né? Vocês não estão tão pertinho assim. Espero que a estrada ajude no dia. Mas estar lá, paga seu preço. Não é todo conforto. E o sogro de Moisés foi atrás dele quando ele estava levando o povo embora. Com todas aquelas confusões lá. E aí, ele chamava Jetro, né? Aí ele vê lá o que está acontecendo e ele fala com Moisés. (18, 17) O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti, tu só não o podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei, e Deus será contigo. E ele deu um conselho de como Moisés devia fazer, proceder para poder sobreviver no meio de um povo que todo mundo, ele ficava sentado julgando todo mundo passando na frente dele. Um negócio burocrático, difícil, complicado, que dá mais problema do que solução. Logística. Conselho. Às vezes está fazendo uma coisa errada, tem alguém que está olhando e fala, não faça assim, faça assado. Você precisa de conselho. De alguém mais experiente, de alguém mais velho nas coisas de Deus e de alguém que tenha interesse em te ajudar. As pessoas falam que se conselho fosse bom, não se dava. Mas, na minha vida, bons conselhos fizeram a diferença na hora certa. Bom, chegando onde eu quero. A terceira maneira de ouvir a voz de Deus, que é o D, é discernindo. Eu não falei do aconselhamento, mas só para citar, tem vários textos aqui de Paulo aconselhando Timóteo. Você pega lá 1 Timóteo 4, Paulo, que era o velho, aconselhava Timóteo, que era o jovem, como ele deveria administrar a igreja. Então ele fala lá, faça isso, faça aquilo, cuida assim, cuida assado, não deixa as pessoas desprezarem o que você tem, e cuida bem de todo mundo, fala dos velhos, fala dos jovens. Ele deu vários conselhos. Não são versículos bíblicos de definição do certo e errado. São aconselhamentos de como caminhar. Agora, há uma outra maneira como Deus fala, que é discernindo. Discernir a voz de Deus. E essa é uma coisa mais espiritual, mais sobrenatural.
Porque, como eu disse, tem coisas que são definição do que é certo e do que é errado. Tem coisas que são definição do que é melhor. Olhando a situação, você aconselha. Alguém vai começar um negócio, pergunta para quem já está naquele ramo. Você acha que é bom esse negócio? Fala, não, não é bom não. E é duro ouvir um não como resposta. Você está cheio de ideia, cheio de vontade, achando que vai ficar milionário, chega e fala assim, isso não vai dar certo. Ouça o conselho. Você quer casar com uma pessoa e vai perguntar para ela, você acha que deve? Não, não deve. Ouça o conselho. Eu já tenho suficiente idade e experiência para estar falando com essas pessoas. Infelizmente, tenho ouvido casais dizer, eu devia ter ouvido melhor quando você me falou, pastor. Porque senta lá e fala, escuta, mulheres então são campeãs desse assunto. A mulher acha que Deus criou o homem para casar com ela. Então tem um príncipe encantado que está aí, e esse príncipe encantado tem que ser descoberto. Ele é a pessoa que Deus... Não existe isso, viu? Não existe um para um, e você tem que descobrir quem é o seu um, a sua cara metade. Geralmente ele é mais cara do que metade. O casamento é uma escolha, é uma opção, e é você quem apresenta para Deus a sua decisão de se juntar com alguém e faz um voto de não desistir. Então não espere que Deus apresente a você quem é a pessoa. É você que apresenta para Ele quem é essa pessoa. Portanto, vá à luta e escolha bem. E leve o tempo necessário. Então ficar em casa orando para que Deus mande alguém, não funciona. Vista-se bem. Retoca a maquiagem. Seja simpática. Entendeu? E se o cara vier com um papo furado, área, manda embora. Você vale mais. E não está necessitada. Não, é o cara que precisa de você, não é você que precisa dele. Então, valorize-se. Isso é um conselho. Mas na hora de casar, tem que falar, é com essa pessoa que eu vou casar, eu vou pagar o preço. Todos nós temos uma etiqueta. E o preço varia. Se você estiver disposto a pagar o preço e estiver consciente do valor, vai dar certo. Agora, se você não quer nem ver o preço, cuidado. Ah, eu e ele, pode ser debaixo da ponte, vai dar certo. Olha, tem que ser uma ponte bem especial essa, viu? Porque depois dá errado. Aí a pessoa fala, eu devia ter ouvido. Então, às vezes, os conselhos que vão contra a sua vontade são os que você tem que prestar mais atenção. Porque eles te salvam a pele. E o papel da igreja é fazer isso. Mas, Deus também fala nas coisas que você não sabe, não entende, as coisas que são contra a lógica, que são poucas, mas muito importantes. São revelações. São coisas que Deus fala que mudam a sua trajetória, que vão contra o bom senso, que não tem histórico. Ele move numa direção e você fala, mas o que eu faço agora? Aí vem uma palavra de revelação, que é discernir a vontade de Deus. E você precisa aprender, ao longo da sua vida cristã, a discernir. Então eu espero ter deixado bem claro que se você não tiver conhecimento bíblico e experiência, vai quebrar a cara a discernir a vontade de Deus. Mas se você tiver os dois e não aprender a discernir, você vai ter uma vida medíocre. Vai para o céu. Sabe o que é certo, sabe o que é errado, fica ali. Agora, fazer algo extraordinário acontecer demanda decisões extraordinárias. Eu falei isso lá na reunião do presbitério, acho que o Evandro não estava, que foi o dia em que ele não conseguiu subir a serra. Né? Mas um videozinho que mandaram um tempo atrás, eu guardei aquele videozinho lá. São dois, é americano lá, mas é um cara numa van, aquelas
vans de grandona, que espécie de um motorhome americano, não, um trailer. E ele está dirigindo. E o cara perguntando, onde nós vamos? Ele, calma, calma. Ele vai andando, de repente ele sai da estrada e entra num deserto, assim. Deserto americano, que é um negócio de deserto. E ele vai andando no meio do deserto, assim. Nada, ninguém. E o cara olhando para a cara dele, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Ele fala, calma, calma. Aí ele para o carro no meio do absoluto nada. Aí ele desce do carro e a gente vê que aquele carro é um trailer de vender comida. Hot dog, refrigerante. Aí ele abre o trailer e começa a preparar ali. Não tem ninguém. Aí o outro fica olhando para cá, você está doido, você está maluco. E o outro assobiando, monta a barraquinha, põe as mesinhas, começa a botar os refrigerantes, e esquenta a chapa. De repente vem um barulho assim, aí vem um meteoro no céu assim, e cai assim, a uns 500 metros onde ele está. Uma cratera, um estrondo. O outro fica olhando, e aí vem uma fila de carro atrás do meteoro. Uma multidão para ver onde caiu aquele negócio. Aquela multidão chega ali e todo mundo vai comprar um refrigerante. Aí aparece eles vendendo, aquele público inteiro apareceu lá. Deus faz assim. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que vai valorizar. Ele sabe onde você tem que estar. Se você ouvir o conselho dele, acredite, vai dar certo. Porque a maioria das pessoas só sabe projetar o futuro a partir do presente. Mas quando tem uma ruptura, não funciona o presente para projetar o futuro. Na transição, na transformação, na reforma, a coisa muda, a regra muda, o que era não é mais. Então você não consegue projetar. E quem está no lugar certo, na hora certa, sai na frente. Bom, você não está ao acaso, você pode ouvir a voz de Deus. E essa é a mais difícil. Como ouvir a voz de Deus? Então, quando eu olho para a minha vida, eu vejo os milagres que Deus fez, é sempre assim. Algo absolutamente improvável, mas eu obedeci. Eu não sabia, Deus falou, eu obedeci. E aconteceu. Então, eu quero estimular vocês a obedecer e a aprender a ouvir a voz de Deus. Agora, esse aprender, ele tem todo um ritual. E isso é muito pessoal. Por isso que não dá para fazer assim, falar agora e falar como funciona. Vai depender da sua prática. Ao longo dos anos eu venho aqui, eu falo sempre uma coisa nessa direção. Então hoje eu quero bater de novo nessa tecla para terminar esse culto. Você precisa discernir o que Deus está fazendo. Eu vou dar algumas experiências minhas antigas e novas, porque esse assunto vem de há muito tempo. Então, quando eu tinha 16 anos, há muitos anos atrás, eu comecei a me preocupar com isso. Como eu ouço a voz de Deus? Porque Isaías fala que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as nossas iniquidades fazem divisão entre nós, nosso Deus, e o nosso pecado impede que nós o ouçamos. Então eu falei, bom, santidade. Santidade. Vou me purificar e vou buscar Deus porque eu quero ouvir a voz de Deus. Santidade significa pagar preço. Então, com 16 para 17 anos, eu falei, santidade significa o seguinte: não vou me distrair. O que distrai a nossa cabeça? Na minha época, a primeira coisa que era televisão. Eu gastava algumas horas por dia vendo televisão. Eu não sei como é você, eu sou do tipo que não consigo ver uma televisão ligada sem olhar para ela. Tem gente que dorme sem televisão, jamais. Vocês vão te ligado, eu não durmo, eu acordo. Se está conversando, tem um negócio funcionando, eu fico olhando. Então tem que desligar aquele negócio para focar. Isso é uma característica. Então eu não conseguia ler a Bíblia, mas conseguia ficar 3, 4 horas por dia vendo televisão. Então o que eu fiz? Joguei fora a televisão. Meio drástico. Mas você não vai se... Como é que você vai se informar das coisas do mundo? Olha, com 16 anos eu joguei fora a televisão. Passei a minha vida inteira sem assistir. Me considero uma pessoa bem informada. Trabalhando no banco, no mercado financeiro, lendo jornal. Funciona, você não precisa dessa porcaria. Hoje a televisão é diferente de
sei lá, 40 anos atrás. Então, nada contra ele. Aliás, meu filho pediu para pai uma televisão, quando ele tinha 16 anos. Eu falei, justo, deixa ele escolher. Comprei a televisão, tem a televisão lá em casa. O que ele faz? Ele não vê televisão, porque agora a garotada vê internet. Então, quando ele está lá vendo televisão, ele está com a televisão ligada e a internet ligada e TV a cabo, todas essas coisas aqui. Então, nada contra, quer ter televisão à vontade. Só que saiba, o seu tempo está ali. Se você não consegue ler a Bíblia, priorize-se. Isto não é certo ou errado, isso é aconselhamento. Aí depois pensei, não vou me envolver com esse negócio de namoro, não. Vou passar um tempo sem pensar nisso, porque isso distrai a cabeça. Fiz um pacto comigo mesmo, fora desse esquema. Foi incrível, foi 1 ano e meio em que as meninas começaram a gostar de mim. Antes eu gostava delas, agora elas começaram a gostar. Por quê? Porque eu não queria. Não sei se funciona sempre, mas aconteceu assim. E focado naquilo. Então eu vou buscar a Deus. Então todo dia orava. Quero acordar de madrugada para orar. Sabe como eu faço para acordar de madrugada? Põe o relógio. Deus às vezes te acorda, se não acordar, você põe o relógio lá. Aí você acordava assim, zonzo. Onde eu estou? Ah, tem que orar. Aí você sentava na cama e acordava no dia seguinte. Por quê? Porque eu não conseguia ficar de pé para tentar manter o raciocínio. Mas isso é um hábito que você vai lutando. Orar mais do que 15 minutos. Você consegue orar mais do que 15 minutos? Force, porque isso é sensibilidade. Saiba que se uma pessoa quiser ser pianista, ela vai ter que desistir de jogar vôlei, porque é incompatível. Ou ela preserva a sensibilidade dos dedos, ou ela vai ser jogador de vôlei. Não está nem certo nem errado ir para a esquerda ou para a direita, mas não dá para ao mesmo tempo. Se quiser ser um atleta de ponta, vai ter que acordar cedo, disciplinar a sua comida, manter o seu peso, fazer ginástica, fazer exercício, se quiser. Você vai atrás do seu alvo. Quer que Deus fale com você? Aprimore o seu ouvido espiritual. Quem estuda música, eu estudei música há muitos anos, discerne se a nota está errada ou está certa, se está afinado ou desafinado, dói no ouvido. O bom maestro, ele sabe no coral quem está fora do tom. Por quê? Porque ele é superdotado? Não, porque ele é treinado. Então você tem que treinar a sua vida espiritual a ouvir a voz de Deus. Eu vou repetir, não tem nada mais importante você fazer do que treinar o seu homem espiritual a entender o que Deus está falando. Primeiro, no que é certo e errado, está escrito na Bíblia. Depois, ouvindo as pessoas que já passaram por aquilo. Mas, por último, discernindo você mesmo o que Deus está falando comigo. Então, com 18 anos, eu entrei na faculdade. Uma história longa que eu já contei aqui, então não vou contar de novo. Mas eu fui fiel no meu propósito. Falei, Deus, é o seguinte, eu vou orar. E se acontecer, eu vou crer que o Senhor está fazendo. E vou tomar as minhas consequências. Aí eu dei mais um passo. Falei, bom Deus, agora eu quero saber o que eu faço. Uma coisa que me afligia, tem que pregar o evangelho para todo mundo. Você entrava dentro de um ônibus, tinha um banco, alguém do lado pensando, bom, e se eu não pregar para esse cara foi para o inferno, a culpa é minha? Há tempo fora de tempo. Como saber? Você ficava com aquela dúvida, o que eu faço? Enquanto nós estamos aqui conversando, eu podia estar lá na praça pregando. O que é melhor? Então, tudo tem o seu tempo, e você tem que saber o tempo de cada coisa. E aquele tempo é o tempo em que ela vai ser bela para você. Porque tudo fez formoso a seu tempo. Mesmo quando for para carregar pedra. Porque há tempo de carregar pedra. E aí então, falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou testar. Quando eu sentir que tem que falar com alguém, eu vou falar. E aí eu saí, eu estava em São Carlos, estudando, devia ter 19, 20 anos, andando de bicicleta, passei num posto de gasolina,
e tinha um frentista lá, com uma roupa social, enchendo a bomba. Aí eu olhei para aquele cara e eu senti direção comigo, fala com ele. Aí eu fiquei pensando, minha cabeça. Deus falando, minha cabeça. E esse é o grande desafio. E quando você começa a ter a mente de Cristo, você começa a pensar igual a Jesus. Você não está pensando mais, Senhor, me manda uma prostituta. Você começa a pensar as coisas certas. Mas o que é o que você quer e o que Deus quer? Essa é uma afinação fina. Como é que fala isso em português? Tem que estar bem mais sintonia fina, para entender essas nuances do que é o de Deus e o que é seu. Então o que eu fiz? Se eu errar, eu errei. Então eu fiquei pensando, só porque esse cara está de voal, de roupa social, num posto de gasolina, já me chamou a atenção, e eu estou pensando que Deus quer que eu fale com ele. Como é que eu vou saber se sim ou se não? Vou falar com ele. Aí eu parei a bicicleta, desci e fui lá. Escuta, queria falar com você. Pois não. Olha, eu sou cristão e eu acho que Deus quer falar com você. Foi aquele método direto. Eu queria falar com você de Deus. Ele falou, agora? É, agora. Agora eu não posso. Eu já fiquei pensando, desculpe. Ele falou, mas eu moro aqui perto, você não quer falar comigo no fim do dia? Quero. Vou encurtar muito a história, que eu acho que eu até já contei, os mais velhos devem ter ouvido isso uma vez, porque eu costumo não inventar histórias, então eu tenho que contar as mesmas. Aí, final do dia, eu fui lá, pensei em um monte de coisa, falei, não, vou continuar meu método direto e reto. Entrei na casa dele, era uma república, ele era morar como se fosse um estudante, ele tinha uns 19, 20 anos. E eu falei, olha, eu sou cristão, eu acho que Deus quer uma coisa com você, Deus tem um propósito para todo mundo, tem um propósito para a sua vida, eu vim falar de Jesus para você aqui, e blá, 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 blá. Aí ficou me olhando e falou assim, escuta, você nunca me viu, veio aqui na minha casa falar que Jesus me ama. Quero te dizer uma coisa para você aqui. A minha mãe é católica, praticante, a vida inteira. Minha mãe é a pessoa que eu mais amo na minha vida. E ela ia na igreja todos os dias. Carola. Abria 6 da manhã a missa. E ela ficou grávida já com idade. E o médico disse que era uma gravidez de risco. Mas a igreja falou que ela não podia abortar. Então, para honrar a Deus, ela não abortou. E quando ela foi para o parto, morreu ela e morreu o meu irmão. E eu fiquei absolutamente revoltado com isso. Que Deus é esse que mata a minha mãe que está obedecendo a Ele? E a minha mãe é maior que Jesus, porque Jesus morreu sabendo que ia salvar. Ela morreu sem saber se ia salvar aquela pessoa. Então, sabe o que eu fiz? Eu saí de casa. Meu pai não sabe onde eu estou. Faz 1 ano que eu estou fora de casa. Eu estou revoltado. E você diz que Deus me ama? Eu estava olhando para ele assim, ele começou a chorar. Você acha que Deus me ama? Eu falei, claro que Deus te ama. Aí ele me abraçou e chorou. Ele se converteu. Eu arranjei uma bolsa de estudo no centro acadêmico lá, que tinha um cursinho. Ele entrou em engenharia, se formou em engenharia, frequentando a igreja, casou. É uma história do Martinho, porque eu parei num posto de gasolina para falar com ele. Nunca esqueci aquele dia. Vale a pena passar vergonha às vezes. Muitos anos depois, eu talvez tenha já contado também essa história aqui. Eu estava em São Paulo estudando, porque eu mudei de faculdade, vim para São Paulo, me formei lá na Poli. Eu tinha que dar aula para ganhar um dinheiro. A Poli fica na zona oeste, perto do Butantã, igreja do Butantã hoje. Eu morava na zona sul, lá perto de Jabaquara, onde é a estação para Santos, perto ali. Do outro lado da cidade. Tinha que pegar um ônibus, andar um dia inteiro, e depois eu tinha que dar aula lá no Bom Retiro. E tinha um ônibus que saía da USP e ia para o Bom Retiro, chama Vila Nilo, um bairro de São Paulo. Um ônibus com o nome correto. Nilo é o rio mais comprido do mundo. Vila Nilo dava uma volta na cidade inteira para chegar no raio do lugar que você queria, porque nenhuma companhia de ônibus acha que a menor distância entre 2 pontos é uma reta. E aí, depois de quase 2 horas, eu tinha feito um propósito com Deus.
Não sei se você também tem esse problema, mas um monte de gente vem para você e fala: moço, me ajuda com dinheiro. E você invariavelmente fala: não tenho. E na maioria das vezes é mentira, porque você tem. Você tem que falar para o cara assim: tenho, mas não quero te dar. Mas aí é meio deselegante, né? Então você fala: não, não tenho. Então eu falei: como é que não tem? Eu tenho. E tem uns garotinhos de rua que falam assim: você não tem nem 20 centavos, tio? Tipo assim, você está mentindo, né? E com 20 anos, 22 anos, eu resolvi: se alguém me pedir, a Bíblia fala assim: não se desvie daquele que vai pedir dinheiro emprestado. Isso é um conselho difícil de levar para frente. Você sabe, o cara vem te pedir dinheiro emprestado, você espera para ele chegar e pedir? Aí eu falei: não, se alguém pedir dinheiro e eu sentir que tenho que dar, eu vou dar. Eu tinha dinheiro da passagem de ônibus para voltar para casa. Tinha um tostão no bolso. Fiquei 2 horas no ônibus. Desci do ônibus, estava andando na rua, lá no Bom Retiro. Veio um cara: moço, olha aqui, uma história triste. Você não tem um bilhete do metrô para me dar? Eu tinha o dinheiro do bilhete do metrô. Só. Falei: não, não tenho. Falei, continuei andando e fiquei pensando: mas eu tenho. Eu tenho, mas eu não tenho, porque eu tenho que usar. Se eu der para esse cara, como é que eu volto? Aí eu pensei: eu vou dar aula, o cara me paga, eu volto. Aí eu dou para o cara. E nessa de ficar nesse raciocínio, ele andou 1 quarteirão. Aí eu falei: eu vou dar dinheiro para esse cara. Voltei, fui atrás dele, 1 quarteirão. Ei! Está aqui, ó. Aí ele falou: Deus te abençoe. Aí eu disse: é ele mesmo. Feliz. Fui dar minha aula. Não tinha ninguém. Foram embora, viajaram para o Guarujá, Guarujá-Além, pessoal lá da Colônia Judaica de São Paulo, e não me avisaram. Aí eu pensei: imbecil, você é um imbecil. Você deu todo o seu dinheiro, fantasiando histórias cristãs, e agora você está sem dinheiro e como você volta para casa? E não tinha nem celular naquela época. Eu voltei para o metrô e fiquei pensando: isso aqui tem que acabar de outro jeito, não é possível um negócio desse. Fiquei olhando aquele metrô ali, falei: vai ter que aparecer alguém aqui. Fiquei lá uma eternidade de 20 minutos, 15 minutos. Fiquei vendo os trens passando. Aí eu falei: eu pulo a catraca, desço correndo, entro no trem e o cara não me pega. Dá para cronometrar aqui. Aí eu pensei: isso não é uma boa maneira de contar o testemunho lá em Santos depois, né? Falei: não, Deus, eu vou ter que fazer outra coisa aqui. Aí eu fiquei ali, aí bateram nas minhas costas. Aí eu olhei, o irmão da igreja: Paulo, o que você está fazendo aqui? Estou te esperando. E você está atrasado. Você não veio na hora. Escuta, você não tem um bilhete para me ajudar, que eu estou aqui sem dinheiro? Claro. E ele me deu aquele bilhete e eu entrei e sentei no vagão, e é por isso que eu contei a história para vocês. Porque essa foi uma lição de Deus. Eu sentei naquele vagão e eu entendi um negócio. Eu estava lá voltando para casa, sem um tostão no bolso. 2 horas de ônibus. Fui dar uma aula que não tinha ninguém me esperando. E eu estava sentado naquele vagão feliz da vida. Porque Deus tinha ouvido a minha oração. Eu estava sentindo: Deus está comigo nesse lugar. Ele me cuidou. E se eu não tivesse dado aquele bilhete, eu ia estar naquela mesma situação, naquele mesmo lugar, maldizendo a minha desgraça de vida. Que nada funciona. Então eu aprendi que não é o que você tem que te faz feliz. É como você olha a situação e se você enxerga Deus naquele lugar. Você não precisa de nada a não ser a certeza de que Deus está falando você fazer aquilo. Porque Ele toma conta da sua vida. E eu andei naquela situação muito tempo. E os anos se passaram. Depois de alguns anos eu estava trabalhando no banco, já estava de terno e gravata, já tinha acabado com o meu passaporte, não tinha mais folha para bater, eu tinha que renovar o passaporte. A Polícia Federal era lá na Tiradentes.
E aí, então, eu saí do banco e pensei, eu não vou de carro lá, não. Vou de metrô. Peguei o metrô, entrei, quando desci naquela estação, eu lembrei dessa história, né? Falei, ó, melhorou, hein? Agora já estou aqui renovando o passaporte. Glória a Deus. Renovei o passaporte, voltei. Quando estou entrando na estação, tem uma menina chorando na escada. Eu olhei para ela, era filha de um diácono da igreja. Falei, o que você está fazendo aqui? Ela olhou para mim assim, falou, pastor, Deus existe, Deus existe. Falei, por quê, minha filha? Eu dormi na casa de uma amiga, fiquei de encontrar com a minha mãe aqui, nós nos encontramos, eu não tenho um tostão, eu não tenho como voltar para casa. E eu pedi, Deus, manda alguém para que eu tenha esse bilhete. Aí eu falei, Deus conhece a estação, minha filha. O anjo aqui é bom. Isso, irmãos, são experiências de começo de história, de ouvir a voz de Deus. Graças a Deus, posso contar várias delas. Que vai mudando, só vai mudando de patamar. As coisas vão ficando mais sérias. E aí as pessoas dão mais valor, porque eu não estou falando do fulano na rua. Estou falando do presidente, do ministro, do Fernando Henrique. E as coisas acontecem da mesma maneira. Deus me deu uma palavra também em 2003, um sonho, sobre uma conversa com o Fernando Henrique, que ele era, 2002, ele estava presidente ainda. Não aconteceu nada. Essa história é comprida, eu não tenho esse tempo aqui, já são 9h30. Mas foi um milagre. Depois de 10 anos, aconteceu. Conforme eu tinha sonhado. E quando aconteceu, naquela época o Fernando já me conhecia, já sabia meu nome e sobrenome. E quando aconteceu, eu falei com ele, e falou, que coincidência. Eu falei, não existe coincidência. Não existe coincidência. O que você vai fazer com isso? Eu falei, não sei, mas eu sei que isso é de Deus. Ele até brincou, ele falou, quer um conselho? Eu falei, pois não. Joga no bicho. Você vê como ele acredita em Deus, né? Eu falei, não, eu vou tirar uma foto. Posso chamar o fotógrafo aqui? Aí chamou um fotógrafo lá, tirar uma foto. Eu falei assim, isto aconteceu. Deus falou, aconteceu. As coisas estão acontecendo. E eu queria orar com vocês, para que vocês se dispusessem a aprender a discernir a voz de Deus. Paulo fala isso de várias maneiras. Eu só quero ler uma passagem para terminar aqui. Eu já estou meia hora atrasado. Eu preguei sobre isso lá, deve ter uma fita no Butantã. Aliás, eu falo fita, a pessoa fica brava, né? Porque isso é questão de idade, né? Tem uma gravação em MP3. Paulo é uma pessoa especial. Esse cara, ele aprendeu, na parte de ensinar, aprendeu a ler a Bíblia. Ele leu a Bíblia a vida inteira. Ele teve aula com os melhores mestres. A Bíblia fala que ele se aprendeu aos pés de Gamaliel, que era o cara mais scholar, mais inteligente daquela geração. Era tão bom que ele conseguiu segurar a turminha quando eles queriam matar lá o Pedro, João. Falou, calma, se isso for de Deus, deixa. Então ele teve uma intuição daquilo que ele sabia, de que podia ser de Deus, uma coisa que para todo mundo não era. Paulo aprendeu com Gamaliel. Ele tinha conhecimento. Mas ele teve revelação. Ele fala isso em vários lugares. Eu, quando me converti, não consultei carne nem sangue. Foi revelação. Em Efésios 3 ele conta de novo. Por esta razão, quando vocês leem o que eu escrevo, vocês podem entender o tamanho da revelação que me foi dada. E ele ia levando o que Deus queria da vida dele. E quando ele se converteu, com Ananias, lá no caminho de Damasco, Ananias falou assim, eu não quero falar com esse cara, ele é perigoso. E Deus falou para Ananias, ele é um vaso escolhido, eu vou mostrar para ele o que ele vai fazer. Então deixa, porque eu sei o que eu estou fazendo. Aí Paulo foi aprendendo a ouvir um Deus que não era o Deus teórico, não era o Deus escrito, não era o Deus da tradição dos seus pais, era um Deus vivo.
Eu ia ler depois por último, mas eu quero falar agora de Hebreus 4:12, que esse versículo me impacta muito. Fala que toda a escritura divinamente inspirada é viva. A palavra é viva. Então a Bíblia não é um livro histórico, é um livro vivo, que você lê e as coisas acontecem. Tem também testemunhos. Quando eu era jovem também na faculdade, um pessoal queria que eu orasse por eles. E estavam numa igreja tradicional, super tradicional. Falei, orar aqui? Falei, não, por favor. Aí comecei a orar com eles, uma moça e um rapaz. E o pai dela, ela morava vizinha à igreja, a parede da igreja. Eu comecei a orar com eles e eles foram batizados no Espírito Santo. Eu não sei há quanto tempo a gente não ora pelo Espírito Santo aí. Aqui espero que tenha orado mais. Mas buscar Deus. Foi um Pentecoste no meio da igreja, começou a berrar, a falar em outras línguas. E eu olhei aquilo e fiquei pensando, isso vai dar errado. Vai aparecer alguém. E eu comecei a pensar, onde é que é o botão de desliga agora desse negócio? Como é que eu faço para... E quando eu estava pensando isso, ela começou a falar comigo. Então não só recebeu um dom de língua, como de interpretação. E o que ela disse foi assim, eu sei o que você está pensando. E eu quero dizer que eu faço essas coisas aqui, e eu controlo o pai dela, controlo quem entra nessa sala, e quero controlar também a sua vida, então descanse. E eu quero falar com você da maneira como você entende. Abre a sua Bíblia. Bom, quero ver. E eu abri a Bíblia. A Bíblia é um livro vivo. Ela não foi escrita para você fazer sorteio. O que Deus quer de mim? Não foi. Mas ela é um livro vivo. E naquele momento que eu abri a Bíblia, o versículo caiu e foi assim: eu, o Senhor Jeová, faço essas coisas na terra. Eu não vou duvidar desse negócio. A menina foi para casa e não conseguia dormir. De manhãzinha, no dia seguinte, ela me acordou na minha casa. Ela tinha escrito um livro em outra língua. Isso não está na Bíblia. Eu fiquei pensando, e ela pensou, e agora isso aqui? Eu pensei, e agora isso aqui? E agora isso aqui? Falei, dá aqui esse negócio. Encheu o diário dela do fim para o começo, da direita para a esquerda. Na época, meu irmão fazia letras na USP. Eu pedi para ele levar lá, e aí eu arranjei um problema. Porque o chefe da cadeira queria falar comigo. Quem escreveu isso aqui? Eu falei, por quê? Está escrito o quê? Eu falei, não, quem escreveu isso aqui? Não, mas você sabe o que está escrito? Aí ele falou, isso aqui é um código de alguém que conhece línguas mortas. Porque não é um rabisco. Aí começou, olha isso aqui, olha aquilo lá, parecia árabe. Tem um padrão. Então, alguém sabe muito bem esse assunto. Eu queria conhecer essa pessoa. Ela sabe o que ela escreveu. Eu falei, não, ela não sabe. Será que isso é uma maluquice? Com certeza. Deus pode fazer qualquer coisa? Pode fazer qualquer coisa. Essa história aconteceu tantos anos atrás. Teve tanto resultado disso. O problema de falar essas coisas, sem falar primeiro do ensino, é que todo mundo vai para essa ponta e esquece que tem que aprender a discernir o que é certo do que é errado. Paulo era esse cara. Ele tinha começo, meio e fim. Ele tinha lastro espiritual, ele tinha conhecimento bíblico e ele tinha sensibilidade para interpretar a voz de Deus. E aqui em Atos, quando ele está na viagem, veja o que fala aqui, no 16. Atos 16. Segunda viagem missionária dele. A gente lê a Bíblia, a gente não pega o lado assim da vida da pessoa, né?
As coisas estavam acontecendo. É o versículo 6. Olha o 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Confirmadas na fé tem a ver com a fé cristã e tem a ver com o acreditar. Na fé significa, eu creio num Deus sobrenatural. Nós somos uma igreja cristã que crê num Deus sobrenatural. Nós não somos uma igreja tradicional. Então nós cremos que Deus age em nossa vida e que Ele quer falar com cada um de vocês. Nós cremos que quando a gente ora, Deus se revela. E isto fere a razão de muita gente, mas é a razão da fé. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. É fácil escrever isso. O que aconteceu? Eles tinham uma programação, tinham pessoas esperando, e eles não puderam ir. Algo aconteceu. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. De novo. Você pegar no mapa, você vai vendo que Paulo queria ir para leste, voltando no caminho de volta para Jerusalém ou para Antioquia. E ele foi sendo empurrado para o oeste. Esses lugares que a gente não sabe o nome aqui, né? Mísia, Frígia, Bitínia. Mas aí as coisas foram acontecendo e eles foram parar em Troade. Tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Troade era uma cidade portuária na beira do mar, onde hoje é a Turquia, no mar Egeu, que dá para a Grécia do outro lado. É a separação entre a Ásia e a Europa. E Paulo estava ali no que chama de Ásia Menor, pregando o evangelho ali. Era o plano dele. Era o discernimento dele. Só que o Espírito Santo foi forçando ele, e ele não estava entendendo. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Isto é discernimento. E é por causa disso que nós estamos conversando aqui. É por causa disso que o Bento XVI vai ter um sucessor. Porque foi esta decisão que tirou o Evangelho do Oriente e levou para o Ocidente. E foi aqui que pela primeira vez alguém pensou, vamos para a Europa. E quando você fala de Filipenses, Colossenses, Coríntios, eles vêm desta decisão, de sair da Ásia e entrar na Grécia. Então Deus tinha um propósito. E se ele falasse, Paulo, vai para a Grécia, ele ia falar, não. Ou se ele dissesse, mude o seu plano e deixa a Bitínia para lá, ele falou, não, mas as pessoas estão esperando. Então o Espírito Santo vai agindo e vai fechando e abrindo porta, e você vai pensando, o que está acontecendo? Até uma hora em que você tem uma visão, tem um sonho, tem um sinal, e você fala, Deus está nesse negócio. Deus está nesse negócio. Isso é de Deus. Irmãos, isso demanda fé. Por isso eu queria orar com vocês. Como eu disse, é muito difícil dar testemunhos pessoais, porque você vai querer fazer igual e pode dar totalmente errado, porque depende do que Deus está falando. Mas quando você começa a ouvir a voz de Deus e começa a enxergá-lo no seu negócio, quando você vê que Deus está ali, você fala, esta é uma atitude 100% certa. Não tem como dar errado, porque Deus está nesse negócio. E quando você acha que está, mas não está, você quebra a cara. Então, meu aconselhamento para você hoje é, quebre a cara enquanto você pode, nas coisas pequenas, e aprenda a ouvir a voz de Deus. Para quando chegar às grandes, você foi fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Seja fiel no seu bilhete de metrô ou de ônibus. E quando Ele pedir muito dinheiro, você vai dar muito dinheiro. Há 1 mês e meio atrás, eu fui chamado para uma reunião poderosa aí. Então, o prefeito de Chicago, de Los Angeles, um monte de cidade americana, o governador, o prefeito de São Paulo, ia ter um jantar. E eu entrei lá no jantar, fiquei lá na minha, quietinho ali, um cara me chamou, falou, vem cá, vou te apresentar o cara. Ele falou, me elogiou um monte para o prefeito lá.
Global Cities Initiative, uma ideia de juntar as cidades do mundo. Falou, olha, esse cara aqui está fazendo aqui em São Paulo, vocês precisam se conectar, precisa acontecer. Aí o prefeito de Chicago, que montou aquele negócio, falou, olha, eu quero dizer que eu tenho valores cristãos que aliançaram na minha vida, e eu queremos... Me contou um monte de coisa, eu fiquei pensando, se esse cara der um pouquinho de dinheiro para a gente, já está feliz da vida. Tanto poder, tanta história, tanta autoridade. E eu saí daquele hotel lá, pensando, Deus, deixa, né, abre essa porta. Eu saí do hotel e ia ter um grupo familiar, uma pequena família de quinta-feira. Eu tinha que sair correndo. Eu deixei o jantar lá. Falei, olha, amém, obrigado, parabéns, preciso ir embora. Fui lá para a minha reunião. Pedi para o cara lá na frente do hotel, táxi. Ele falou, o senhor quer um táxi especial? Eu falei, não, qual que é o primeiro da fila? Esse táxi aqui é o primeiro da fila, mas ele não tem... Era um carro pequenininho. Se quiser um melhorzinho aqui, esse hotel chique, né? Me viu todo engravatado. Eu falei, não, o cara está na primeira fila, eu vou nele. Aí eu entrei no táxi, aí o cara falou, ô doutor, obrigado por me prestigiar. É que eu não tenho dinheiro para comprar aqui o ar e tal, então, às vezes as pessoas não querem, eu entendo. Eu falei, não, estou trabalhando, estou indo. Vamos lá. Aí ele começou a puxar papo, eu não queria conversar com ele. E ele foi falando. Aí ele falou, alguma coisa, obrigado por ter abençoado a minha vida. Eu falei, você é cristão? Eu falei, eu sou, me converti, eu era um pagodeiro, e começou a contar de novo a história toda dele lá. Um grupo de pagode que se converteu, e Deus mandou ele, se desse certo, parar com o grupo, ele não queria, ele parou, e agora ele é obreiro de uma igreja, lá no Valo Velho, em São Paulo. Eu falei, que bom, tal. Ele falou, por que o senhor é cristão? Sou. Que bom, irmão, então vou colocar a música aqui. Eu colocou lá a música lá. Falar de irmãos aqui, começou a contar a história. E aí, ele falou, que igreja você é? Eu falei, eu frequento uma igreja que está na família. Eu falei, não tem uma lá no Capão Redondo? Tem. Eu acho que eu conheço o pastor. Começou a falar, tentar, né? Falou, qual que é o líder da obra? Como ele chama? Eu falei, ele chama Paulo. Ele tinha perguntado meu nome, né? No começo, lá. Aí ele parou assim para mim e falou assim, é o senhor? Falei, sou. Aí ele parou o carro. O líder da obra está no meu carro? Não, glória a Deus, que pô, irmão e tal. E ficou tudo assim. Por quê? Porque ao longo do tempo, ele tinha contado a história dele, e uma parte da história era o seguinte, ele quer fazer um CD. Precisa de dinheiro. Deixa eu falar para ele que, calma que é devagar e com o tempo. E ele estava esperando, ele sabia que Deus ia fazer. Quando ele me viu que era crente, ele começou a querer já me colocar no esquema do CD dele lá. E eu fiquei pensando, eu saí da reunião dos poderosos, pensando em que eles me darem um CD também, né? Só muda os valores. Só muda os valores. Um milagre é um milagre para quem recebe. Geralmente não é um milagre para quem dá. Quem dá tem opção. Ele pode escolher, ele pode dizer sim, pode dizer não, mas quem recebe é um milagre. Então, você quer receber um milagre? Você está disposto a fazer um milagre? Você está disposto a ser sensível ao que Deus está falando? Faça isso. Vai lá, muda a sua programação, abre essa porta, abençoa essa pessoa. Eu queria orar com você nessa direção, porque se você começar a ser fiel a Deus um pouco, Ele vai ser fiel a você no muito. Nosso irmãozinho lá mereceu o seu CD. Para ele um milagre. Para mim uma opção. E nós estamos hoje aqui na mesma situação. Podia contar muitas histórias aqui. Deus é bom. Agora a palavra dele é viva. E não adianta nada você ficar aqui na igreja ouvindo coisas certas, mas se nada acontece. Então a minha oração aqui hoje é a seguinte: se você não está aprendendo, aprenda a ouvir a voz de Deus lendo a Bíblia, o que é certo e o que é errado.
lendo. Vai ser difícil no começo, mas você vai começar a amar essa palavra e ela vai começar a falar com você. Procure alguém que aconselhe a sua vida. Se você não frequenta um grupo, participe de uma pequena família, porque é lá que você vai ter um conselheiro, um discipulador, um experiente que vai dizer para você coisas que você pode não querer, mas elas serão importantes no seu futuro. Não despreze a palavra de quem já viveu. Muita gente quer ouvir a voz de Deus, ela vai num lugar, vou numa igreja que ninguém me conhece para poder Deus falar comigo. Bom, quem te conhece tem autoridade para falar sobre você. É o seu pastor, é o seu líder. E exercite a sua sensibilidade espiritual para ser surpreendido por Deus. Porque quando Ele faz, você fica sem ação. E Deus está fazendo. Amém? Então, está tarde aqui, mas eu queria orar com você. Para aqueles que precisam estudar mais a Bíblia, para aqueles que precisam submeter alguém na sua liderança local aqui, e para aqueles que estão dispostos a começar essa jornada incomparável de viver uma vida sobrenatural. As pessoas ficam falando para mim, mas essas coisas acontecem com você. Bom, começaram. Deus é sobrenatural. Não existe coincidência. Deus está nesse lugar. Quero abençoar a sua vida. Como conselheiro, eu já falei algumas vezes, nós estamos num momento ímpar. As coisas estão acontecendo aqui. E você que é jovem, prepare-se, invista. Não fique preocupado com as mudanças de humor. Ano pior, ano melhor. Aprenda a ouvir a voz de Deus e a fazer o que Deus quer. Você vai dar uma série de cabeçadas, mas na média, você vai aprender. Eu erro também bastante, irmãos. Há 2 semanas atrás, um cara me procurou para comprar de negócio. Falei, você quer um palpite do que você quer fazer com o seu dinheiro? Eu dei o palpite. Falei, eu vou fazer isso para mim. Não fiz. Não fiz, perdi um dinheirão. Pensei, não fiz. Falei e não fiz. Dá aquela raiva de falar, eu falei e eu não fiz. Aí você vai aprendendo. 7 vezes cai um justo, 7 vezes Deus levanta. Deus é bom. Amém? Então, se você está disposto a viver essa vida sobrenatural aqui na igreja, debaixo dessa autoridade, igreja que está na família de santos, eu queria que você ficasse de pé aqui, nós vamos orar pela sua vida, que é o que Deus vai mover em você. Eu falei isso há 2 semanas atrás para um figurão lá de Brasília. É o seguinte, o Brasil tem tudo para melhorar. Pode dar errado se o governo for mal. Aliás, ele me chamou para falar, olha, precisamos de apoio para ver como é que nós comunicamos melhor. Se comunicar ruim, vai dar errado. Se tomar decisões ruins, vai dar errado. Agora, eu sei o negócio. Não vai ser exportando petróleo, ferro e soja que o Brasil vai ser uma potência no mundo. Ele vai ter que ter gente que seja líder. Ele tem que investir nas pessoas que estão aqui. Porque senão vai ter um bando de milionários concentrado e uma multidão de desprovidos. Gente. E o meu negócio é investir em gente. O motivo da igreja para 2013 é gerações. Uma geração abençoando outra geração. Oportunidades. As oportunidades vão crescer. Não se iluda com as más notícias. As coisas estão aí por baixo, elas vão acontecer. E você tem que estar posicionado. Vai ser aqui, vai ser em outro país. As oportunidades estão batendo na nossa porta. E esta é a hora de nos prepararmos para elas. Esta é a hora de pegar as vasilhas de todos os vizinhos e falar, me empresta, porque tem muito óleo para encher aqui. E esse é o milagre de Deus. Quero abençoar você nessa direção. Que você construa a sua história de bênçãos. Então, feche seus olhos. Vamos